Bem, e na Copa do Brasil Sub-20, o Sport recebe o Atlético Mineiro hoje, 8h30 da noite, na Ilha do Retiro. Jogo com transmissão ao vivo no Sport TV. Quem ganhar está na semifinal. Empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. E no Leão tem jogador de olho no profissional no ano que vem. O presente do esporte tem deixado os rubro-negros assim. Então, que tal olhar para o futuro? Hoje, o time sub-20 do Leão só precisa vencer o Atlético Mineiro para garantir a vaga na semifinal da Copa do Brasil da categoria. Quando a gente começou a temporada, o objetivo nosso era chegar na final da Copa do Brasil. Então, acho que a gente tá conseguindo caminhar. É muito comum que os clubes recorram às categorias de base em momentos de dificuldade, como o que o esporte vem vivendo em 2025. Por isso, ir bem na Copa do Brasil Sub-20 pode render oportunidades no profissional para esses garotos. Micael, de 19 anos, foi quem marcou o gol do Sport no jogo de ida contra o Atlético e recebeu algumas oportunidades no profissional nesta temporada. Lipão, de 18 anos, é o artilheiro rubro-negro na Copa do Brasil Sub-20, com 3 gols e está de olho em 2026. Só continuar trabalhando, fazendo meu papel, que no momento certo vai dar tudo certo e eu vou subir pro profissional. Em outros anos em que o esporte acabou rebaixado na Série A, atletas da base ganharam chances no time principal, como o Adrielson e Maílson em 2018. E a dupla Micael e Gustavo em 2021. Um 2026 tão incerto como está se desenhando para o esporte pode ser a oportunidade que novos nomes estão esperando. Rubro-negros, não deu nem tempo, né, do esporte digerir ainda a goleada para o Flamengo, nem o rebaixamento para a Série B e tem esporte de novo em campo hoje, né, Sabrina? Inclusive, muitos rubro-negros nem estão atentos mais ao calendário do esporte. Já que prefere esquecer, né? Até que ainda tem jogo na Série A. Mas agora o esporte cumpre tabela, viu, na primeira divisão. O jogo hoje é fora de casa, lá no Engenhão, 8h30 da noite, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo. O time dirigido pelo César Lucena vai jogar desfalcado. Bora dar uma olhada no nosso campinho, torcedor? Vamos lá, vamos acompanhar então essa reta final do esporte na Série A. Bem, o time hoje tem o Gabriel no gol, segue aqui, mas o técnico não vai contar na defesa com o Ramon Menezes, tá? Nem com o Matheus Alexandre, expulsos contra o Flamengo. Então, o restante do time vai ser esse aqui, tá? O Thierry vai ter o Lucas Cal na zaga com ele, nas laterais tem o Aderlan, o Luan Cândido, o meio de campo o Rivera, um dos poucos jogadores que realmente, né, vem se salvando nessa temporada. Sérgio Oliveira, Lucas Lima, lá na frente, Léo Pereira, Mateuzinho e o centroavante Pablo, que fez o único gol do esporte contra o Flamengo. Ele que não marcava desde o mês de maio. Fez esse gol aí e segue como centroavante titular. É isso, lembrando que ainda tem outros jogos, né? Você me falou nessa semana que eram 5 jogos, então o primeiro dos 5 jogos restantes da Série A. Hoje. Tem mais hoje o primeiro, depois tem mais 4 e aí encerra, tchau, primeira divisão. É isso, mas nós também precisamos te atualizar sobre os bastidores, né, do esporte. Lembrando, teve a renúncia do Yuri Romão, o clube já deve estar se articulando para um substituto. E tem, na última sexta-feira o Yuri anunciou que deixa o cargo no dia 5 de janeiro, tá? Então ele vai cumprir a metade do mandato que iria até dezembro de 2026. É o final de uma relação que não vinha bem entre o presidente e a torcida. A gente mostrou aqui na semana passada aquele protesto lá na sede do esporte durante a reunião do Conselho Deliberativo. É o seguinte, com a saída do Yuri, o esporte vai ter um mandato tampão, sabe, Clarissa? Isso porque quando ele deixar o cargo, já terá passado mais de um ano da posse. E nesse caso, a eleição não vai ser direta. Quem vai eleger o novo presidente é o Conselho Deliberativo. E um nome já ganhou força. Tá? O Severino Otávio, mais conhecido como Branquinho. É o Severino Otávio. É o Branquinho, tá? A notícia tá no ge.globo.br, então tá aqui pra vocês, olha. Branquinho tem 80 anos, já foi presidente do clube lá em 2003, 2004. Conhece muito bem a casa e muita gente enxerga nele um caminho de mais estabilidade nesse momento delicado que o esporte vive, né? Dentro e fora dos gramados. Apesar de ser um nome forte para essa retomada, o Branquinho deve se reunir amanhã com algumas lideranças do esporte
para decidir se aceita ou não o cargo, né? Que fim de ano é esse, hein, Rubro Negro? Então, quem deu essa declaração sobre o Branquinho foi Humberto Martorelli, que também já foi presidente do esporte. Nesse momento, as lideranças, ex-presidentes tomam a frente na negociação. Importante, toda, né? Mostrar experiência, passar confiança para os rubro-negros é importante, Isso aí, né, tá Sabrina? todo mundo preocupado demais com a situação do esporte, né? Exatamente. Todo mundo preocupado. Porque para embicar, né, é rápido, infelizmente. Exatamente. Quando se trata do futebol, é dinheiro, né? Isso, e tem que começar o ano já praticamente tudo resolvido para que a temporada seja boa. Porque já começa o Campeonato Pernambucano, Exatamente. não para, né? Enfim, em meio a toda essa agitação que o esporte vive, vamos falar de uma coisa boa, de esperança, porque existem outras coisas rolando também quando a gente fala do clube esporte, né? O time sub-20 tem uma decisão importante hoje. Então, a meninada tá mandando bem demais, tá? Hoje tem o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. A partida rola às 8h30 da noite na Ilha do Retiro. O torcedor pode ir lá, hein? O jogo de ida terminou empatado em 1-1 e em caso de um novo empate, a decisão vai ser nos pênaltis. E quem vencer tá na semifinal. Hoje tem esporte em campo por uma competição nacional e ainda com chances de título. Você não entendeu errado, é isso mesmo. Mas no caso a gente está falando da Copa do Brasil Sub-20. O Leão recebe o Atlético Mineiro, com quem empatou em 1-1 no jogo de ida e precisa de uma vitória simples hoje para avançar para a semifinal. A gente fez uma boa partida no jogo da ida, a gente jogou bem. A gente fez uma grande partida, a gente está bem confiante para esse jogo da volta. O jogo contra o Atlético Mineiro começa na mesma hora da partida do profissional, contra o Botafogo. Mas na Série A, a situação do time já está definida. E através do Sub-20, os rubro-negros ainda podem ter uma alegria em 2025. A torcida comparece ao estádio, leva o telefone, para que a gente consiga ter casa cheia aí, para a gente poder sair de lá classificado. Caso o esporte consiga essa classificação, vai igualar a melhor campanha do clube na Copa do Brasil da categoria. Em 2016, o Leão chegou às semifinais, quando, por coincidência, eliminou justamente o Atlético Mineiro nas quartas. Para os torcedores que quiserem apoiar a base rubro-negra, os ingressos estão à venda por R$10. É a chance de a turma ter, quem sabe, um alento na Ilha do Retiro. Isso. O resumo do resumo dessa história é o seguinte. Para quem não quer se ater aos detalhes do que pode ou não acontecer, movimentação política. Ele entregando até 4 de janeiro, eleição. Ele entregando depois do dia 4 de janeiro, não tem eleição, quem assume é o vice-presidente. Resumindo, é isso. Isso. Exato. E aí, caso o vice também renuncie, depois do dia 4, acontece isso que o Daniel falou. Vem depois. É o que a gente vai ter que esperar para ver. Isso aí é apuração. Isso é apuração, não tem nada certo, né? É a possibilidade que tudo converge para que aconteça. Segundo, eu conversei com as lideranças políticas do esporte, inclusive das duas alas, tá? De oposição e de situação. O que se espera é isso, é que Yuri saia depois do dia 4 de janeiro, Rafael Campos assume, né? E logo a seguir também pede renúncia, ou sai, ou se licencia, para que o Conselho convoque aí as eleições via indiretas, né? Via Conselho Deliberativo. Trazendo o Conselho Deliberativo, ele vira presidente do Executivo nesse período, e aí convoca... E chama a eleição. O que diz, João, deixa eu ler aqui, conforme diz o artigo 88 do Estatuto, é o seguinte: havendo licenciamento simultâneo do presidente executivo e do vice-executivo, o Conselho Deliberativo se reunirá de imediato e em regime de urgência para eleger um vice-presidente executivo, que nessa qualidade exercerá o cargo de presidente executivo com mandato até o retorno de qualquer um dos licenciados, que no caso seria um mandato tampão, que cumpriria aí 2026 inteiro, que é inclusive o que Yuri falou em um determinado momento da coletiva lá, que alguém faria um mandato tampão, né? Então é isso. Ele em alguns momentos, né? Porque ele falou de mandato tampão e ele falou de antecipação das eleições, né? E uma coisa não combina com a outra. Se houver antecipação das eleições, não tem mandato tampão. Então, só para finalizar, Daniel, então a tua apuração diz que a tendência é que aconteça o contrário do que Yuri prometeu na entrevista coletiva. Ele quer sair dia 31 de dezembro, a tendência é que ele não cumpra com o que ele falou. A possibilidade grande dele ficar um pouquinho mais, dos 31 de dezembro. O que o Yuri falou, ele falou uma coisa que não bate com a outra.
Exato, perfeito. Esse é o grande problema. Ele falou coisas que não se encaixam. Tipo assim, ele falou de mandato tampão. Para ser mandato tampão, teria que ser renúncia. Aí ele disse que não é renúncia, é antecipação da eleição. Se for antecipação da eleição, não é mandato tampão, é o mandato 100%. Mas se acontecer depois do dia 4, aí pode ser tampão. Mas aí ele não renuncia antes, ele não sai no dia 31, ele teria que sair no dia 4. Então, o grande problema é que Yuri, ele foi falando as coisas que não se encaixam. E aí, é por isso que é importante a apuração de vocês dois aí, para explicar, botar os pingos nos is. Olá, Joana, boa tarde para você, todo mundo que está on aqui com a gente. Pois é, Joana, o esporte... Olá, Joana, boa tarde para você, todo mundo que está on aqui com a gente. Pois é, Joana, o esporte lanterna do Brasileirão desde a 3ª rodada, não é? Novidade nenhuma esse rebaixamento, certo, Joana? Olá, Joana, boa tarde para você, todo mundo que está on aqui com a gente. Pois é, Joana, o esporte lanterna do Brasileirão desde a 3ª rodada, não é? Novidade nenhuma esse rebaixamento, certo, Joana? O esporte vem aí muito mal ao longo do ano inteiro. O esporte foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, mal no Nordestão, campeão do estadual, perdendo em casa pro Retrô. Então, eu acho que no último sábado, Joana, foi o ápice desse momento negativo do esporte, quando o time acabou goleado pelo Flamengo em casa por 5-1. Um momento em que marcou aí muito o torcedor pernambucano, porque pela primeira vez na história, o esporte jogou como mandante, tendo mais torcedores do time adversário do que seu próprio torcedor, né? Isso aconteceu porque o esporte vendeu a operação do mando de campo do jogo contra o Flamengo, né? Então foram 30%, não só 10%, aquele mínimo obrigatório, né, de torcedores do Flamengo. E o torcedor do Flamengo, você sabe, ele preenche seu espaço em qualquer canto no Brasil, né? E o torcedor do esporte viu lá o torcedor do Flamengo vaiar o seu casar, então isso feriu muito o ego do torcedor pernambucano. E o Flamengo fez sua parte, inclusive fora de campo, Joana. Né? Nas redes sociais o Flamengo disse lá que o Recife é Flamengo, né? Publicou foto do torcedor do esporte tietando o Bruno Henrique, né? Isso aí, de fato, causou uma mágoa, porque o torcedor pernambucano tem muito esse orgulho de torcer para os times daqui, não é? Inclusive, até me permita aí o parênteses, não é verdade isso, né? O Recife é do torcedor, de fato, do Recife, que torce aí pro Esporte Náutico Santa Cruz. E aí, voltando pro jogo, sabe, Joana? Eu acho que o resultado foi muito reflexo do que tem sido o esporte nessa temporada, né? O esporte começou jogando bem, fez 1-0 com o Pablo, né, aos 15 minutos de jogo, e em 7 minutos colapsou na partida, né? O esporte teve o Matheus Alexandre expulso aos 35 minutos, né? Aos 40 sofreu o gol de empate, e no minuto seguinte teve o zagueiro Ramon Menezes também expulso e com 2 a menos para segurar um Flamengo, mesmo que cheio de desfalques, não é fácil, né? A gente já imaginava o que viria no segundo tempo. E aí o Flamengo consolidou aí essa goleada, né? A maior goleada da história do Flamengo em cima do esporte, jogando aqui no Recife. Eu acho, Joana, que essa derrota, sabe, também é muito reflexo do que está acontecendo fora de campo. O esporte vive um momento de extrema instabilidade política. Na última sexta-feira, o presidente Yuri Romão comunicou aí que vai deixar a presidência do clube, né? O esporte convive com salários atrasados, o esporte não vem cumprindo acordos financeiros, né? A exemplo do ex-técnico Antônio Oliveira, do zagueiro Ramon Menezes, o esporte não pagou a compra dele junto ao Atlético Goianiense. Então o esporte está vivendo um momento muito delicado, inclusive até para se planejar o ano que vem está complicado, porque o esporte não sabe quem vai assumir o clube no ano que vem, né? Existe uma postura política, né? Fala-se muito no nome de Severino Otávio, um ex-presidente do esporte, para assumir o clube no ano que vem, mas tem muita água para rolar, sabe, Joana? O esporte não tem técnico, não tem o comando no departamento de futebol, então o esporte vive de fato um momento delicadíssimo aí nesse ano que de fato é para se esquecer, sabe, Joana? Uma tela aqui que a gente vai mostrar que a gente conseguiu reunir alguns absurdos, né, protagonizados por essa gestão do esporte este ano. Os fracassos de 2025, eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, eliminação do Nordestão, pior campanha da história na Série A, maior lanterna da Série A, maior jejum de vitórias, 100 vitórias na história do clube, até quando é algo grande, é um título que ninguém quer ter, e mais de 60 milhões investidos, salários atrasados. Cabral, tá muito claro que a gestão de Yuri Romão acabou, né? Mas a escolha do nome de Branquinho, que é um presidente que tem serviços prestados ao esporte, como é que você avalia a escolha em cima do nome dele? É um bom nome? Boa tarde. Tiago, boa tarde para você, todo mundo. Esse ano do esporte me faz pensar na seguinte questão. Se a gente imaginasse, vamos imaginar aqui um futuro distópico, né, um presente distópico
em que um tricolor e um alvirrubro se reúnem no dia 1º de janeiro. Assim, agora nós temos o poder para definir como é que vai ser o ano de 2025 no esporte. Vamos pensar aqui como é que vai ser. Eles não conseguiriam pensar nisso. Não conseguiriam. É impressionante a quantidade de erros que foram cometidos pela gestão do Yuri Romão, desde o começo e por todos os diretores de futebol que lá passaram. Um investimento altíssimo, 7 dos 10 maiores investimentos da história do esporte foram feitos por essa gestão e só Rivera conseguiu ser aprovado, os outros 6 não. Ou seja, dinheiro jogado pelo ralo. Um ano em que o esporte teve um aporte financeiro altíssimo, porque veio um grande adiantamento da Liga, veio dinheiro de televisionamento de Série A. A venda de Pedro Lima no ano passado já foi pelo ralo. O esporte teve em suas mãos uma preciosidade, um jogador que foi para a Premier League direto e o esporte já queimou esse dinheiro. Tanto que teve que vender uma outra joia da base sem nem ter estreado, foi o zagueiro Riquel, e ainda teve que vender também a operação de um jogo contra o Flamengo, porque não tinha dinheiro para pagar salário que atrasou no ano. Então, assim, uma infinidade de erros impressionante que nem um alvirrubro e um rubro-negro no começo do ano conseguiriam pensar em tamanha maldade contra o esporte. Falando sobre o Severino Otávio agora, certamente a gestão de Yuri acabou, se ela continuar por mais tempo, o tempo que ele passar aí, seja até 31 de dezembro, seja até amanhã, será como se fosse um morto-vivo, um zumbi apenas comandando o esporte, porque ninguém confia mais na gestão dele. E acho que, inclusive, dentro do esporte também já não se confia mais. E acho que ele próprio já não confia mais na gestão dele. Tanto que está fazendo esse trabalho aí político nos bastidores para poder sair. Então, de fato, acabou, não tem mais para onde ir, ninguém mais confia. E a grande preocupação é, vai durar até quando? Quando é que o próximo vai receber? Porque as coisas já estão em cima da hora já. O Pernambucano começa no dia 11, então muita coisa está para acontecer. Severino Otávio é um cara que tem uma história muito boa no esporte, mas que está afastado há muito tempo do clube. Eu não sei exatamente o que ele pensa sobre futebol hoje em dia. Então, eu não tenho nenhuma segurança de afirmar que ele poderia ser um bom nome para ser presidente do esporte agora. Voltar a falar de sábado, Cabral, porque o torcedor do esporte conheceu o fundo do poço, né? Essas imagens que a gente vai ver aí são realmente degradantes para a história do esporte. Tirem as crianças da sala. Pois é, o esporte jogando como visitante dentro de casa. Isso é algo realmente vergonhoso, porque a gente está falando da maior torcida do estado de Pernambuco, segundo todas as pesquisas, e o esporte passou a carregar agora a mancha de ter sido o único time de Pernambuco a ser minoria jogando dentro de casa contra um time de fora. O esporte conseguiu isso, não foi mérito do Flamengo, o Flamengo é um grande clube, o maior clube de torcida do Brasil, seria capaz de fazer isso contra qualquer equipe do Brasil. O esporte foi um clube que não sabia que isso podia acontecer e passou essa vergonha por conta da gestão de Yuri. Beijos. Bonita camisa, viu? Boa, eu queria estar nesse shape para pedir emprestada, mas não consigo. Vamos repetir ano que vem. Papai do céu, disputado. Então é isso, nação rubro-negra. Hoje a gente mostrou que não é só uma frase forte do Cabral Neto, não. Quando ele fala que o tempo que Yuri passar será como um zumbi comandando o esporte, ele está escancarando um sentimento de muita gente. O clube está andando no automático, sem rumo claro, enquanto 2026 bate na porta. De um lado, um presidente que já avisou que sai no dia 5 de janeiro, largando a cadeira no meio do mandato. Do outro, Martorelli já apontando, Branquinho é nosso candidato. E no meio desse fogo cruzado político, quem é que apanha? O torcedor e o planejamento do futebol. Não tem técnico definido, não tem projeto claro para o departamento de futebol, não tem convicção esportiva. Tem sim acordo de bastidor, mandato tampão e eleição via conselho deliberativo, bem longe da arquibancada, bem longe de quem sofre todo fim de semana pelo esporte. Agora eu quero saber de você, torcedor. Você aceita de boa esse mandato tampão decidido em gabinete ou acha que o esporte está virando refém de grupos políticos que tratam o clube como propriedade privada? Comenta aqui embaixo, porque a tua opinião precisa ecoar mais alto do que qualquer acordo de corredor. Eu leio tudo e a gente vai repercutir nos próximos vídeos. E se você quer um esporte forte, transparente e respeitando a grandeza do Leão, já mete o like, se inscreve no canal Bastidores do Leão, ativa o sininho e manda esse vídeo no grupo da família rubro-negra e da resenha. Aqui não tem rabo preso com político de clube. Aqui a gente defende ao Esporte Clube do Recife. A gente se vê no próximo vídeo e até lá que a pressão da torcida seja maior do que o silêncio dos bastidores.